Fala pessoal, professor Zacarias aqui. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês uma questão do Enem. Essa questão aqui já caiu no Enem. Para você que está aí estudando para o Enem, se preparando, já está na reta final. O Enem já está praticamente há uma semana daqui. Uma questão bem bacana que vai tratar para a gente sobre probabilidade e sobre também possibilidade. Lembrando que essas duas áreas têm diferença. Quando a gente está falando de probabilidade, a gente quer saber sobre a chance de um evento específico acontecer. E quando a gente está falando de possibilidade, a gente está querendo saber qual que é o total de chances que tem de acontecer alguma coisa. Então, por exemplo, probabilidade de nascer dois meninos e duas meninas, a gente quer saber o número específico de nascer isso. Agora, se a gente está falando de possibilidades, quais são as possibilidades totais? Aí já é outro cálculo. Só dando uma corrigida aqui no nosso slide. Aqui é 2. O slide acabou comendo aqui, mas na verdade são dois meninos e duas meninas. Acabou tirando esse 2. Então, a questão fala assim pra gente. Uma senhora está grávida de quadrigêmeos. Qual a probabilidade de nascer dois meninos e duas meninas? Então, uma questão que estava perguntando para gente qual é a probabilidade. Só que, você vê aqui logo de cara, tá falando dois meninos e duas meninas, você sabe que são dois meninos e duas meninas, é como se fosse multiplicar. Quantas posições tem? A gente fala posições, porque quantos lugares tem para ocupar? São quadrigêmeos, então são quatro posições. Vai sair quatro crianças, a gente não sabe se é menino ou menina, a gente vai estudar a probabilidade agora. Mas a gente já sabe que inicialmente vai sair quatro crianças, porque são quadrigêmeos. Então são quatro posições. Na probabilidade, nas possibilidades, que é a análise combinatória, a gente trata como posições para ficar mais fácil de entender. Então, se são quadrigêmeos, vai sair quatro crianças. Um, dois, três, quatro. Você sabe que cada vez que sai uma criança, tem duas possibilidades. Ou é menino, ou é menina. Então, nessas quatro aqui, nas duas pode ser 2. Tem gente que prefere representar como 1 sobre 2, só que isso aqui acaba, nessa questão aqui, acaba sendo um erro, por quê? Porque você coloca 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Lembrando que por que multiplicação? Porque como são eventos que estão acontecendo simultaneamente, então a gente faz a multiplicação para achar a possibilidade total deles. Só que se você fizer dessa forma aqui, você vai fazer meio vezes meio, vai fazer em cima, que vai continuar sendo 1, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. 1 sobre 16. É essa que é a resposta? Não. Porque na verdade isso aqui não está dando para a gente a possibilidade total. Só está dando para a gente a parte de baixo, está indicando quanto que são as possibilidades de nascer. Cada uma das vezes pode nascer um menino ou uma menina, então é 2. Mas na verdade, para a gente saber qual é a probabilidade exata de nascer meninos e meninas, primeiro a gente tem que fazer uma combinação aqui. A gente tem que aplicar a fórmula da combinação, que vem lá da área da análise combinatória, que é para a gente então conseguir ter certinho qual que são as formas que podem nascer dois meninos e duas meninas, então como que a gente vai aplicar na fórmula. Mas primeiro, vamos voltar aqui para o nosso raciocínio. Aqui, a gente estava multiplicando esses dois por quê? Para saber inicialmente quanto que é as possibilidades totais de sair. Porque cada vez pode sair ou um menino ou uma menina. Ou um menino ou uma menina. Se cada vez pode sair ou um menino ou uma menina, então a gente faz 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Isso aqui eu coloquei dessa forma, mas seria a mesma coisa de colocar 2 elevado à quarta. A forma que a gente está colocando não importa. Inclusive esse 2 elevado a essa potência aqui, elevado a 4, quando a gente está trabalhando com probabilidade, isso aqui indica para a gente as possibilidades totais de acontecer. Então, no caso, quais são as possibilidades totais que as crianças podem nascer? São 16. Se é menino, se é menina. Aí aqui já está incluso tudo isso. Ou pode ser menino ou menina, e assim até chegar em 16. Pode acontecer de 16 formas diferentes. É isso que a gente quer dizer quando a gente coloca o 2 elevado à quarta. Beleza. Só que isso aqui também não seria a resposta. Como que seria a resposta? Como eu falei anteriormente, primeiro a gente teria que aplicar na fórmula de combinação. Aplicou na fórmula de combinação, daí depois a gente vai aplicar na fórmula de probabilidade. Então percebe que é uma questão que, apesar do enunciado ser simples, ele é bem composta com as operações. Por causa que se a gente colocasse logo de cara aqui na fórmula, já sairia também meio que errado. Seria também meio que errado. Primeiro a gente vai aplicar na fórmula da combinação. E como que funciona a fórmula da combinação? A fórmula da combinação fala pra gente que é a quantidade total de posições, que muitas vezes a gente pode chamar de K, chama de K fatorial. Embaixo, multiplicado por n fatorial, vezes o K menos o n e o fatorial lá fora. E você olha essa fórmula aqui, como tem muita letra, você acaba se confundindo um pouco. Mas isso aqui pode ser traduzido e fica até mais fácil, se você entender qual que é o conceito da fórmula e não só decorando a letra. Que é o quê? Esse K
Ele está indicando para a gente a quantidade total de posições. Lembra que a gente trata isso aqui como se fosse posições? Qual que é a nossa quantidade total de posições? De quantas crianças tem que nascer? Aqui falou para a gente que vai ser quadrigêmeos. Então vão nascer 4 crianças. Se vão nascer 4 crianças, esse K é 4. Então a gente já sabe que tanto lá em cima quanto aqui embaixo vai ser 4 aqui. Beleza. E o que é esse N? Esse N é o que a gente está querendo. O que a gente está querendo? Ou menino ou menina. Na verdade, esse N é o que a gente está querendo. Nesse caso aqui, o que a gente está querendo? A gente está querendo saber qual que são as formas diferentes de nascer menino e menina. Que a gente não quer 2 meninos e 2 meninas. Se a gente quer 2 meninos e 2 meninas, a gente quer saber de quantas formas diferentes pode nascer um menino e uma menina. Para automaticamente a gente conseguir juntar tudo de uma vez, para a gente conseguir falar que então vai nascer 2 meninos e 2 meninas de tantas formas diferentes, de tantas possibilidades que pode isso acontecer. Então, esse N aqui, ele é 2. Por que 2? Porque são as formas que a gente quer. A gente não quer 2 meninos e 2 meninas. A gente junta essas possibilidades, sendo 2, porque uma representa o menino e outra representa a menina. Beleza, então é só a gente aplicar na fórmula. A gente vai lá, K, a gente substitui por 4, fatorial, dividido por... O N não é 2, então é 2 fatorial, vezes nosso K, que é 4, menos 2 fatorial. Agora, o que a gente faz? Primeiro de tudo, a gente resolve o que está dentro do parênteses. Esse fatorial aqui, a gente só resolve depois que a gente já tirou esse número dentro do parênteses. Senão, a conta está errada. Lembra que a gente tem toda uma ordem de operação para fazer? Esse fatorial, ele é basicamente multiplicação. Porque ele não vai multiplicar esse número por todos os antecessores dele até chegar em 1. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o 4 fatorial aqui de cima, então vai multiplicar por 3, por 2, até chegar no 1. Então, aqui primeiro a gente tem que resolver o parênteses. Porque se a gente fazer a multiplicação direta, já está errado. Então, 4 menos 2 é 2. Então vai ficar 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Agora, o que a gente faz? Pode multiplicar esses dois aqui de baixo? Só se a gente tirar primeiro o fatorial. De formato fatorial, a gente não pode. A gente tem que primeiro tirar o fatorial. Só que o que a gente pode fazer aqui? Primeiro a gente pode fazer a seguinte coisa. A gente vai nesse 4 fatorial aqui e desenvolve ele. 4 vezes 3 vezes 2. Chegou no fatorial, a gente trava. A gente pode fazer isso por causa que 2 fatorial não muda nada a gente colocar ele. Porque 2 fatorial a gente só está travando. A gente travou ele, por quê? Porque ao travar ele, a gente consegue utilizar para cortar com um 2 fatorial aqui embaixo. Lembra que a gente só consegue cortar quando tanto todos os elementos de cima quanto todos os elementos de baixo está multiplicando todo mundo. Como assim multiplicando todo mundo? Não tem ninguém somando aqui. Se tivesse uma soma, aí já estava errado, a gente não conseguia cortar. Como está multiplicando, a gente consegue. Então, a gente vai lá e corta esse 2 fatorial aqui com esse 2 fatorial aqui. Fica 4 vezes 3 dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então é 4 vezes 3 dividido por 2. 4 vezes 3 é 12. Opa, pensei em uma coisa e coloquei outra porque eu estava pensando na resposta. 4 vezes 3 é 12. 12 dividido por 2, aí sim vai ser 6, que é aquele 6 que eu deixei perdido ali, que eu já estava pensando na resposta. Então 12 dividido por 2, isso aqui, que é nosso total de combinações, vai ser igual a 6. Lembrando que é 6 porque a gente dividiu aqui esse 12 por 2. Beleza, isso aqui é a nossa total de combinações, ou seja, quantas combinações diferentes a gente pode fazer para sair um menino e uma menina, um menino e uma menina, até então a gente conseguir 4, sendo que vai ser 2 meninos e 2 meninas. Essas aqui são as possibilidades que podem acontecer para a gente. 6 combinações, beleza. Só que aqui não está pedindo para a gente achar as combinações, está pedindo para a gente achar a probabilidade. E qual que é a probabilidade de nascer 2 meninos e 2 meninas? Agora sim a gente vai para a fórmula da probabilidade e pode então aplicar e, enfim, achar a resposta. Primeiro vamos apagar essa fórmula aqui, que está ocupando um bom espaço da tela, porque vai precisar agora para aplicar. Então, a gente apaga aqui, ó. Lembrando que esse 16 que eu estou apagando aqui, a gente vai usar daqui a pouco. Olha só, a gente apagou. Aí, 6 era a nossa quantidade de possibilidades de nascer menino ou menina. Joia. E que mais? Só que, quando a gente vai aplicar a fórmula da probabilidade, a gente fala que é probabilidade igual aos casos favoráveis sobre os casos totais. Ou o que a gente quer sobre o que a gente tem. Como assim? O que a gente quer? A gente não está querendo que nasça um menino ou menina?
E a gente já achou que para nascer um menino ou menina tem 6 formas diferentes de acontecer. Que são 6 combinações diferentes de menino e de menina para nascer. Você vê os 6 e fala, mas como que vai nascer 6 crianças se só tem 4? Mas na verdade não. Isso aqui a gente está falando de combinações. A gente não está falando de especificamente. Não está falando especificamente de 6 crianças. Esse 2 aqui não representava especificamente só 2 crianças. Ele representava as duas coisas que a gente queria. A gente não queria 2 meninos e 2 meninas. Juntando isso aqui, a gente queria 2 coisas, que eram 2 meninos e 2 meninas. A gente estava vendo com uma visão mais geral. Por isso que aqui a gente vê 6 como uma forma de combinação, e não como uma forma de 6 crianças. A gente vê como formas de combinações que podem nascer 2 meninos e 2 meninas. Então, probabilidade é a forma do que a gente quer sobre o que a gente tem. O que a gente quer? A gente quer que nasça 2 meninos e 2 meninas. Quantas formas pode acontecer isso? De 6 formas, que a gente viu aqui que é a forma da combinação. Então, ali em cima, que é o que a gente quer, a gente já sabe que vai ser 6. Beleza. Só que embaixo, o que a gente tem? De quantas possibilidades totais podem nascer aqui? É 4? Não é 4, até porque daí já daria até uma fração imprópria, já não seria bem um caso de probabilidade, aí já seria uma outra coisa. Só que não é 4 que a gente vai colocar aqui embaixo, porque o que a gente tem, os casos totais que a gente tem, não é só 4 formas, são 16. Lembra que lá no começo do vídeo a gente viu que pode nascer tanto um menino quanto uma menina, um menino quanto uma menina, multiplicando tudo isso acaba virando 16? Se acabou virando 16, então a gente sabe que essa senhora, ela vai ter quadrigêmeos, pode acontecer de nascer de 16 formas possíveis. Então, dessas 16 formas possíveis, tem 6 formas que podem nascer favoravelmente pra gente, que é 2 meninos e 2 meninas. A partir disso, já tá beleza, porque é só a gente simplificar aqui e terminar a questão. Pode colocar dessa forma aqui? Depende. Enem, geralmente, ele é por alternativa. E geralmente a alternativa lá vai estar a questão simplificada, não vai estar a questão colocada dessa forma. Se tiver dessa forma, beleza, é só assinalar, show de bola, passa para a próxima. Se não, a gente tem que primeiro. Não. Senão a gente tem que primeiro simplificar. Depois que a gente simplificou, a gente assinala e beleza. E como que a gente vai simplificar isso aqui? Lembram que simplificação, a gente consegue simplificar pelo número de cima e pelo número de... A gente consegue simplificar pelo número que divide em cima e embaixo da mesma forma. Ou seja, tem que ser divisível, esses dois números têm que ser divisíveis por um mesmo número. Lembrando que só é divisível quando divide de forma exata. Qual número divide os dois de forma exata? O 2. Por quê? Quando a gente divide 2, quando a gente divide 6 por 2, fica 3. Quando divide 16 por 2, fica 8. A gente consegue dividir mais? Não, porque daí já não tem nenhum número que divide o 3 e o 8 ao mesmo tempo. Até porque o 3 é primo, só divide por 3. E o 8, se automaticamente o 3 só consegue ser dividido por 3, o 8 não divide por 3, então não dá pra gente simplificar mais. Isso aqui é o máximo de simplificação que a gente teve, que é 3 sobre 8, que inclusive é a nossa probabilidade. E o que quer dizer essa probabilidade? Quer dizer que em um total de 8 possibilidades, 3 no total de 8 possibilidades, 3 é a nossa possibilidade total, nossa probabilidade que a gente quer. Então, a gente pode ler também como a cada 8 crianças, 3, a cada 8 casos, 3 é os favoráveis para a gente. Se a gente quisesse transformar isso aqui em porcentagem, poderia acontecer também da questão pedir em porcentagem. No caso dessa questão que eu trouxe aqui, não pedia, mas pode acontecer de pedir em porcentagem. O que a gente faz? A gente divide 3 por 8 e depois a gente multiplica por 100. 3 dividido por 8, 3 não dá, a gente tem que colocar um 0 aqui e um 0 aqui. 30, qual o número que se aproxima de 30 quando a gente está dividindo, quando a gente tem na multiplicação do 8? 8, 16, 24. Então, aqui quanto que é, que número vezes 8 dá 24? É 3. A gente coloca o 3 aqui, o 24 aqui. De 24 para chegar no 30 é 6. Dá pra gente continuar isso aqui? Até dá. A gente coloca o 0 aqui. 60. Que número que chega perto do 60 na tabuada do 8? 8 vezes 5 é 40. 8 vezes 6 é 48. 8 vezes 7 é 56. Então, 56 é o que mais se aproxima. A gente coloca aqui o 56. Vai sobrar 4. A gente coloca um 0 vezes 5. A gente coloca o 5 aqui e mata aqui. Conseguiu? Conseguiu. Ficou 0,375. Isso aqui é dado em decimal.
Aí a gente transforma em porcentagem multiplicando por 100. Quando a gente multiplica por 100, a gente só vai aumentando a casa decimal. Então quando a gente multiplicou por 100, ele tem dois zeros. Dois zeros, então automaticamente vai avançar duas casas decimais. Esses dois números aqui pulam para lá da vírgula. Então fica 37,5%, porque a gente multiplicou por 100. Então isso aqui seria a probabilidade de acontecer o que a gente quer. Qual que é a probabilidade? 37,5% de ser dois meninos e duas meninas quando essa senhora tiver os quadrigêmeos dela. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo aqui sobre uma questão que, apesar de bem simples, era bem composta, tinha várias operações para fazer. Se você gostou, deixa aqui nos comentários, deixa seu like, compartilha com um amigo para ajudar a gente a crescer. Se inscreve aqui no canal, me segue lá nas minhas redes sociais e até o próximo vídeo.